Olá a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer estar aqui mediando esse debate sobre mobilidade como serviço, ou Mobility as a Service, que é uma tendência da mobilidade que tem sido praticada em todo o mundo, com aspectos positivos, com polêmicas ainda, muita experimentação, mas que pode ser uma resposta positiva para o desenvolvimento do transporte nas cidades de uma maneira sustentável a longo prazo, talvez de uma maneira mais econômica, com mais eficiência e mais conforto para todas as pessoas. Há dúvidas sobre isso, né? Eu sou editor do Mobilize Brasil, sou jornalista, e discuto bastante esse tema aí com os nossos leitores, e há muitas dúvidas em relação a esse assunto, mas a ideia aqui é que a gente possa ter uma conversa com alguns diretores, com alguns especialistas na área de mobilidade, que a gente possa avançar um pouquinho nessa conversa e tentar entender qual é o futuro da mobilidade como serviço, Mobility as a Service, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. A ideia, o tema do nosso bate-papo hoje é a ideia de como estabelecer uma cultura de compartilhamento, né, nos deslocamentos da cidade e como integrar os dados e os serviços pensando em se criar um conceito multimodal a partir dos vários aplicativos, dos vários serviços disponíveis de mobilidade que a gente tem hoje no mundo. Aqui conosco estão o Douglas Tocuno, que é Head da Waze Carpool Partnerships aqui na América Latina. Estão a Luísa Feio Guimarães Peixoto, que é uma especialista em políticas públicas e mobilidade da Quico. O Rafael Domingues, da Bus Partnership Manager da BlaBlaCar, que é uma coisa que eu quero aprender. A Rafael ela prometeu que vai mostrar o que é o BlaBlaCar. E também conosco agora, aqui, enfim, chegou agora, de repente, o Elias de Souza, da Deloitte, que é um especialista e que vai abordar, mostrar um pouquinho de que maneira esse conjunto de atividades poderão criar um novo modelo de mobilidade. Bom, antes da gente entrar na conversa propriamente dita, eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, falando sobre vocês e sobre a empresa que vocês representam, enfim, o serviço que vocês representam, para que a gente possa avançar na nossa conversa. Eu conversaria com o Douglas Tocuno, do Waze, que acho que talvez seja dos aplicativos aqui o mais conhecido. Vamos lá, Douglas. Olá, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesse painel e discutir um pouco sobre mobilidade e o serviço de Mobility as a Service. Bom, meu nome é Douglas, eu sou responsável pelas parcerias que a gente faz no Waze e também pela operação do Waze Carpool, que é o serviço de carona que o Waze lançou aqui no Brasil há 3 anos. E, bom, vai ser um prazer aí discutir um pouco como é que a gente pode levar mais opções de mobilidade para os brasileiros e assim melhorar a forma como as pessoas se deslocam. Obrigado. Então, eu queria agora passar a palavra a Rafael Domingues para falar um pouquinho sobre ela e sobre o trabalho que ela desenvolve nessa área de mobilidade. Bom, obrigada, Marcos, pela oportunidade, enfim, para a gente conversar um pouquinho sobre mobilidade e multimodalidade, né? Eu acho que a gente tem uma grande possibilidade aí, um assunto bem vasto para a gente poder trazer. Bom, eu cuido na parte de parcerias estratégicas aqui dentro da BlaBlaCar. A BlaBlaCar é uma plataforma francesa, né, propriamente dita. Ela está no Brasil aí já há mais de 6 anos. O foco realmente inicial era no compartilhamento, então oferta de caronas, né? E hoje a gente já está com mais de um serviço, né, multimodal. Então a gente consegue, na verdade, ofertar também aí ônibus através de uma parceria com as empresas rodoviárias daqui do Brasil. Então, dentro da BlaBlaCar, a gente consegue tanto visualizar, enfim, e viajar de carona, como também de ônibus rodoviário e, a partir daí, sair de um ponto A para o ponto B, né? Prazer estar aqui compartilhando, enfim, e poder aí, na verdade, falar um pouquinho aí de multimodalidade, do que a gente tem aí de inovação nesse mercado.
Obrigado, Rafael. Na sequência, eu pediria que a Ana Almeida, da Quico, se apresentasse e falasse um pouquinho sobre também a atividade da Quico. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos. Boa tarde. Bom, para mim é um prazer inenarrável estar aqui representando a Quico para poder falar sobre essa pauta, que é uma pauta extremamente valiosa, ainda mais nos tempos de retomada da economia pós-pandemia, onde o deslocamento das pessoas, utilizando principalmente o transporte público, acaba tendo um valor ainda mais importante nas discussões de políticas públicas. Eu lidero hoje o time de políticas públicas da Quico, e o nosso principal objetivo é tangibilizar a mobilidade para as pessoas, a mobilidade como um serviço que consiga trazer qualidade, segurança e, principalmente, digitalização para o serviço de transporte público, promover uma política pública que, ao mesmo tempo, consiga ser integrativa e universalizada, mas que também consiga se utilizar de elementos da tecnologia para promover o progresso e a melhoria do transporte. Então, a Quico hoje é a primeira startup brasileira voltada para o mercado de mobilidade como serviço. Ela é genuinamente feita para brasileiros e pensada que pensa nos problemas das cidades brasileiras. Por isso, a nossa preocupação de tratar política pública de uma forma tão tangível para as cidades, e que o nosso objetivo principal hoje é que o app, não só da Quico, mas os outros que promovam a mobilidade como serviço, sejam difundidos como uma solução de melhoria do transporte público e de integração e interoperabilidade com os outros modais da cidade, melhorando a forma como as pessoas se deslocam e, ao mesmo tempo, promovendo um exercício da cidade de pessoas e o uso cada vez menor do transporte público privado, para que as pessoas possam utilizar e se exercer da prerrogativa de cidades. Obrigado, Ana. Vejo que você tem aí atrás, no seu fundo, uma tela de um vagão de metrô, provavelmente, né, com uma propaganda da Quico. E esse vagão é aqui de São Paulo ou de alguma outra cidade do país? Em São Paulo, na linha 4. Linha 4, legal, perfeito. Queria passar a palavra também agora ao Elias Souza, da Deloitte, que tem uma visão abrangente e que pode comentar um pouquinho o assunto da mobilidade como serviço de uma maneira ampla aí. Vai lá, Elias. Oi, Marcos, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pelo convite. Eu sou sócio da Deloitte, tenho várias responsabilidades, sou responsável pela área de governos e serviços públicos da Deloitte, também sou responsável pela área de infraestrutura e sou o líder da área de transportes e mobilidade urbana, né? A área de projetos de mobilidade urbana da Deloitte no Brasil. Sou advogado, tenho MBA em tecnologia, tenho mestrado em políticas públicas e agora sou doutorando em arquitetura e urbanismo. E minha tese é focada em cidades inteligentes e planejamento urbano. Expliquei isso para vocês verem quanto tem de diversidade no meu currículo, né? E estou muito feliz porque a gente fala um pouco de diversidade e inclusão, né? E acho que o quanto a gente está mudando cultural, né? A Ana falou um pouquinho de pós-pandemia, a gente está aí, a atenção que a gente está falando um pouco da mobilidade, mas eu queria trazer um ponto que, para mim, é uma felicidade, que a gente está falando de transporte público, a gente está falando de tecnologia, onde, até o passado bem recente, era um universo masculino. E a gente está vendo aqui duas mulheres. E duas mulheres que estão liderando áreas que predominantemente eram homens. A Ana está liderando uma área e a Rafaela está liderando outra. A Rafaela está liderando a área de parcerias estratégicas. Gente, eu tenho que tirar o chapéu que não é fácil, né? Está liderando áreas que predominantemente são homens e que hoje a gente está mudando a cultura. E a gente também está mudando a cultura, como a Ana falou, de a gente pensar em transporte público. Então, quando a gente também começa a falar em multimodal, a gente começa a falar em Mobility as a Service, a gente também está falando uma mudança de cultura. A gente está falando uma mudança de cultura em compartilhamento. E a gente está falando uma mudança de cultura de pensar. Antes a gente pensava em monomodal e a gente está falando em multimodal. Tudo isso, né? Vocês verem que eu fui falar para a gente fazer mudanças de cultura. É um processo longo, não é um processo fácil. Por que a gente está falando, né, desse processo multimodal? Porque a gente está acostumado, e a Rafaela ressaltou bem, que a gente está ligando um ponto A a um ponto B. E nós, brasileiros, a gente está muito acostumado que eu tenho um meio de transporte que é aquele que eu saio de casa e vou com um único meio de transporte ao seu lugar.
a gente precisa começar a pensar diferente, que é o BlaBlaCar traz isso, o Waze começa a trazer isso, o Quico traz isso, né? Por isso que é importante eles estarem aqui, o pensamento multimodal. Quando a gente fala de cidade inteligente, todo mundo pensa, nossa, como é que eu faço a minha cidade inteligente? É o que o Waze, o BlaBlaCar, o Quico e a Deloitte juntos a gente vem trazer esse novo pensamento da gente pensar multimodal, né? Como é que a gente pensa a cidade diferente? Eu posso continuar pensando no meu ponto A para o meu ponto B, só que qual é a maneira mais fácil e mais rápida de eu chegar? Eu posso pegar um carro, eu posso pegar uma bicicleta, eu posso andar a pé, posso pegar um trem, eu posso pegar uma carona. Não importa. O que importa é que eu preciso fazer o meu meio mais fácil, mais rápido, mais seguro e tenho que chegar ao meu ponto B de maneira eficiente, né? É isso que é o percurso quando a gente fala de multimodal. Agora, como é que isso tem que ser feito? Tem que ser feito de uma maneira pensada, a gente usando dados. E isso é o que a gente vai tentar conversar aqui, dando inteligência para esse dado. Qual é a forma que a gente consegue trabalhar isso? Que é uma dificuldade que a gente ainda tem de trabalhar com dado, além de a gente também trabalhar com essa diferença de cultura que, dentro do universo europeu, é muito comum a gente olhar para o transporte público, dentro do universo, quando a gente olha para a América do Norte, especificamente do universo dos Estados Unidos, ainda é o transporte privado. São dois universos muito diferentes, né? A gente tem uma cultura muito mais americana de olhar para o transporte privado, né? Mas a gente quer olhar para o universo europeu do multimodal, mas a gente precisa Elias, de mudança de cultura, tá? não, eu estou te cortando porque, Não, enfim, não, tudo bem. senão a Era gente... só para introduzir. Tá, eu queria, na verdade, acho que o Elias avançou alguns pontos, alguns aspectos que a gente poderia discutir adiante e que são bastante pertinentes, que é a maneira como, na verdade, como a gente usa a cidade. Quer dizer, o fato de quando você pensa a ideia de ponto A, ponto B, significa que praticamente a gente quer andar pela cidade ignorando a cidade, ou seja, fazendo esse trajeto como se ele fosse um trajeto feito num túnel, enfim, ou de um helicóptero, chegando da maneira mais rápida possível. E as tendências mundiais colocadas hoje no mundo inteiro mostram que, na verdade, as pessoas têm que tentar repensar a sua maneira de se deslocar dentro das cidades, talvez usufruindo mais dessa cidade. E tem um aspecto que é cultural, que é importante, que durante praticamente 50 anos ou 60 anos, todos nós fomos convencidos que a melhor maneira de se transportar é ter um transporte individual, que seria um automóvel, uma motocicleta, alguma coisa desse tipo. E hoje a gente sabe, é muito óbvio isso, né? Basta ver as ruas cheias de congestionamentos, que esse caminho é inviável e que o caminho possível, o caminho mais lógico é o caminho que você tente racionalizar o uso de todos os meios de transporte. Então, a primeira pergunta eu acho que seria colocada no sentido de como resolver essa questão de cultural, né? de vivermos num país onde durante tanto tempo nós fomos convencidos que deveríamos buscar o automóvel como único meio de transporte, né? E para passarmos para uma cultura de convivência, de compartilhamento em trens, em ônibus, em carros compartilhados, usando bicicletas, caminhando a pé e tal. Então, eu não sei como é que vocês particularmente veem isso, mas gostaria que vocês comentassem esse aspecto e, se quiserem, podem inclusive usar exemplos de outros países, exemplos de cidades em que vocês tenham conhecido. Eu começaria pelo Douglas, que foi o primeiro na primeira rodada também. Vai lá, Douglas. Muito obrigado por você trazer esse ponto, Marcos, porque, bom, acho que todo mundo aqui, a maior parte das pessoas aqui conhece ou usa ou usava o Waze, né, nos seus deslocamentos. Nós somos o maior aplicativo de navegação colaborativa do mundo, né? E nosso foco é dentro do carro. Então, a gente, assim, desse transporte dentro do carro, a gente entende bem, né? E uma das coisas, quando o Waze foi criado lá em Israel, era o objetivo, né? Nossa grande missão era economizar o tempo das pessoas, encontrar aqueles caminhos que ninguém mais conhecia ou pouca gente conhecia e democratizar e poder com que todo mundo pudesse achar os melhores caminhos e assim economizar o tempo das pessoas.
olhando para frente, o que a gente vê, chegando aos dias de hoje, o que a gente percebe é o seguinte, esses caminhos acabaram, né? A gente coloca mais carro nas ruas do que a gente constrói ruas e infraestrutura. Ou seja, a gente percebe realmente que é impossível a gente seguir nesse caminho, nessa cultura do carro. E a gente vê claramente, né, cidades que foram planejadas, vide Brasília, planejadas para carros, né? Então, no começo, você fala, tem tantas avenidas, em pouco tempo essas avenidas acabam, né? E nossa cultura, né, de políticas públicas, de investimento público, acaba sendo em construir mais uma faixa, mais um viaduto, etc. E o que a gente percebeu do nosso lado, olhando para os nossos dados e para alguns comportamentos, é que esse uso individualizado de um carro que tem 5 lugares disponíveis, carregando na maior parte do tempo 1,2 pessoas, em 70% do tempo ela está rodando com uma pessoa só, é inviável para as cidades. Então, foi aí que, dentro do nosso caso do Waze, a gente buscou a carona como uma opção de mobilidade urbana para a gente melhorar essa relação que as pessoas têm dentro do carro, né? Para que a gente possa compartilhar os assentos, trazer melhoria para o meio ambiente, ser mais econômico tanto para quem dá a carona quanto para quem pega a carona. Ou seja, o Waze não está inventando a carona, né? E tem outros, o BlaBlaCar, por exemplo, que é um player muito conhecido também em relação às caronas de distância também. Então, o que a gente quer trazer é esse modal de volta, que a gente fazia muito na época de faculdade, com seus familiares, com seus amigos, quando você ia para algum evento, alguma festa, e fazer com que, conjunto com a tecnologia, a gente consiga fazer desse modal escalável o suficiente e seguro o suficiente para que seja realmente uma opção onde você deixe o seu carro em casa e pegue uma carona, e assim melhore a relação do uso do carro. Então, a gente acredita muito nessa solução do compartilhamento para transformar os carros individuais e privados só para uma pessoa, para que possa carregar 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Perfeito, obrigado, Douglas. Eu queria pedir que a Rafaele discutisse esse assunto também, mas eu queria colocar mais um dado. Eu acho que nós estamos ainda em meio a uma pandemia que fez com que muita gente que utilizava o transporte público, eu usava muito o transporte público, metrô praticamente todos os dias, deixasse o transporte público, até por uma questão de segurança sanitária, né? E da mesma maneira, hoje, por exemplo, tive que sair, usei um carro de um aplicativo, né? E que foi guiado por um motorista que usava o Waze para circular pela cidade. Então, isso está muito presente na nossa vida, mas, evidentemente, não dá para imaginar que todas as pessoas vão o tempo todo utilizar automóveis, sejam automóveis próprios ou compartilhados com outras pessoas, porque, de qualquer maneira, como o Douglas falou, as ruas vão se encher de carros. Então, queria que a Rafaele, do BlaBlaCar, conversasse um pouquinho sobre essa integração possível entre o automóvel, a questão cultural, né, das pessoas deixarem o carro em casa e passarem a usar um carro compartilhado, e talvez isso conectado ainda a outros modos de transporte disponíveis nas cidades. Rafael, por favor. Obrigada, Marcos. Eu acho que a sua pergunta foi ótima, que é exatamente, eu acho que o nosso maior objetivo, né? A BlaBlaCar nasceu exatamente com essa definição de ocupar os assentos que estão vazios nas ruas, né? Então, quando a gente fala sobre viagem compartilhada dentro dos carros, exatamente com a intenção de que você já teria uma viagem que iria acontecer, mas se você tem um banco vazio, né, um assento vazio, por que não ocupar ele com alguém que está indo para o mesmo local e, claro, compartilhar custo através disso, né? Isso é totalmente ligado com o que Elias trouxe, principalmente a Ana também, falando relacionado aí a essa mudança de cultura, essa cultura do compartilhamento, né, e o quanto a gente pode favorecer a ela no nosso dia a dia com a tecnologia, né, e para isso é claro que também a gente precisa ter dados. E foi justamente com essa visão, né, de identificando a quantidade de clientes que a gente tinha e a quantidade de buscas que a gente tinha, porque a gente acabou identificando que tinha um volume muito maior aí de demanda do que oferta. Então, eu acabei tendo dentro da plataforma da BlaBlaCar muito mais pessoas buscando trajetos do ponto A para o ponto B do que a gente conseguia ofertar de carona, né?
Diante disso, né, então aí a gente começou realmente a identificar essa necessidade do nosso cliente de multimodalidade. E por que não já ofertar a ele outros modais de transportes que também já estão aí, que são compartilhados, como ônibus, né? E é exatamente isso que a gente tem trazido no dia a dia hoje. Então, o cliente que entra, na verdade, na plataforma, se ele vai buscar uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Campinas, ele tem as duas possibilidades. Ele pode, na verdade, tanto viajar de carona num compartilhamento de alguém que já iria viajar, como também viajar de ônibus, né? Esse é um ponto bem interessante, porque a gente traz também essa visão de adaptação, não só, claro, das empresas, né? Então, quem está fazendo esse tipo de oferta, disponibilizando esse serviço, mas também do cliente, né? Porque acho que já, na verdade, a gente já passou do momento em que alguém ou qualquer pessoa viajava somente com um tipo de modal, né? Então, hoje você busca o modal de transporte de acordo com o que você precisa. Então, você pode viajar hoje de carona, você pode viajar amanhã de ônibus, viajar amanhã, depois de amanhã fazendo um mix entre bicicleta, entre transporte urbano, enfim, tudo vai depender de qual é o seu objetivo nessa viagem, né? E cada vez mais a gente tem que estar ofertando e disponibilizando isso para o cliente na palma da mão e de forma fácil, né? E isso tem a ver também com as cidades, né? Então, assim, a gente precisa que as cidades estejam adaptadas, porque também não adianta a gente ter uma tecnologia funcionando, o cliente super adaptado aí e querendo realmente utilizar ela, se a cidade também não está ali adaptada também a essa nova tecnologia e essa nova modificação da mobilidade. Então, é, na verdade, uma frente que acaba acontecendo aí nas três pontas, né? A empresa tem que estar adaptada, e aí nós somos aí agentes e fomentadores dessa adaptação, né? Da mesma forma o cliente e a pandemia, né? Se a gente pode trazer alguma questão positiva, foi exatamente também acelerar essa adaptação e essa abertura, né, ao uso de novas tecnologias por parte do cliente. E, claro, a cidade também precisa também estar ali disposta e adaptada também para que todos esses novos modais possam circular de uma forma muito mais sustentável, né, e compatível com o que a gente precisa. Perfeito. Obrigado, Rafael. Você colocou um aspecto que é a preparação da cidade para estar, digamos, apta a receber e usar melhor as novas tecnologias. E eu queria colocar aqui para a Ana, da Quico, uma questão que é, primeiro, ainda discutindo essa questão da cultura, ou seja, de romper a cultura, mas também a possibilidade de que esses sistemas estejam um pouco mais integrados, ou seja, hoje eu estou falando aqui com algumas plataformas que estão teoricamente desconectadas, e existem outras que estão desconectadas, e elas também estão desconectadas da plataforma do transporte público, ou seja, você tem várias plataformas de transporte, várias possibilidades de transporte que não se conversam entre si. Eu queria colocar para a Ana, da Quico, que atua, inclusive, com vários tipos de transporte também dentro das cidades, se ela vislumbra a possibilidade de que, em algum momento, esses dados todos possam ser minimamente compartilhados, permitindo que o usuário final ele consiga escolher a cada momento a melhor alternativa para ele, a melhor combinação possível para ele de tudo aquilo que é ofertado numa cidade inteligente. Todas as cidades são inteligentes, mas uma cidade mais conectada, digamos assim. Por favor, Ana, se puder responder, agradecemos. Obrigada, Marcos. Eu acho que assim, essa pergunta, inclusive, foi feita como uma luva para a Quico, porque essa é a nossa principal plataforma para divulgar uma política pública de MaaS no Brasil. A Quico, por ser uma plataforma genuinamente brasileira, se preocupou em entender como funcionaria o MaaS no Brasil. Não tem como a gente falar de mobilidade como serviço e tentar importar um modelo europeu, norte-americano, asiático para o Brasil, sabendo que as peculiaridades e o modelo de política pública no Brasil é completamente diferente. Então, a gente chegou a entender que a política pública do MaaS no Brasil ela precisa passar por 4 etapas. A primeira etapa consiste basicamente numa política pública de dados abertos do transporte público, para que as pessoas possam se beneficiar desses dados abertos, a exemplo do modelo da TfL de Londres, quando abriram os dados, e a partir da abertura desses dados começarem a se reproduzirem no mercado soluções tecnológicas para trazerem benefício e comodidade para o deslocamento das pessoas no âmbito da mobilidade. O segundo passo, que vai além da roteirização,
é o planejamento de viagem. Para você fazer uma viagem inteligente dentro de um contexto de massa, você precisa entender, que é o ponto que a Rafaele trouxe, que as pessoas se deslocam de formas diversificadas na cidade, de acordo com as suas necessidades, interesses e disponibilidade de tempo. Aquela máxima de que os usuários do transporte são como água, que eles se deslocam de acordo com as suas necessidades e com os caminhos possíveis, é talvez o elemento mais importante para entender como as pessoas se deslocam nas cidades. Então, o planejador de viagem, ele usa basicamente a prerrogativa dos dados abertos, a funcionalidade de compreender o deslocamento do transporte público, a localização das pessoas, e todos os elementos que compõem a grade de modais de uma cidade, e propõe alternativas de deslocamento com recursos diferenciados, tempo diferenciado e, claro, formas de pagamento diferenciada. E aqui a gente tem o segundo problema para a execução do MaaS no Brasil. O pagamento do transporte público hoje no Brasil, ele está muito direcionado aos contratos de concessão das transportadoras, das operadoras. Então, dificilmente você consegue, ao mesmo tempo, produzir uma política de pagamentos digital, a exemplo de um QR Code para desbloquear a catraca nos próprios aplicativos, e, ao mesmo tempo, você tem um gargalo de reproduzir a interoperabilidade e integração entre os modais. Então, se você quer fazer um planejador de viagem com redução de custo por modais, fazendo um pacote agregado para promover o deslocamento das pessoas, hoje no Brasil você tem esse desafio, justamente porque você não tem essa interoperabilidade e integração entre os modais. Você passa para a terceira etapa, você já roteirizou, você já planejou a sua viagem, você precisa pagar. E aí a gente volta para aquela questão anterior, que é a questão da bilhetagem. Hoje, o Brasil ainda está um passo atrás na discussão de bilhetagem eficiente e digitalização do mercado de pagamentos do transporte público. Então, talvez seja importante para a gente falar em MaaS, começar a pensar numa forma de alocação eficiente da discussão de política pública para trazer uma solução para isso. Não tem como, do dia para a noite, a gente querer oferecer uma solução como a Finlândia, como já existe hoje em Boston, ou mesmo como você tem na França. Você não vai conseguir. Mas você tem como trazer elementos que promovam uma abertura gradual desse mercado justamente para ampliar a competitividade e a digitalização do pagamento. E quando você promove isso, surpreendentemente, você também tem um efeito positivo do ponto de vista econômico, porque você começa a trazer para dentro do mercado de inclusão bancária as classes C, D e E, que são intensivas no uso do transporte público e podem se beneficiar, inclusive, da condição de pagar outros modais. E o que é super bacana disso também, você começa a incentivar também o uso da mobilidade ativa, a bicicleta para fazer a última milha, por exemplo, ou mesmo o uso compartilhado de veículos, como o caso do BlaBlaCar e do Waze Carpool. Terminou essa última etapa da escala do MaaS, você chega naquela que talvez seja a mais fundamental, e acho que todos os stakeholders perguntam, que é porque hoje o Brasil, então, não tem um programa de assinaturas em que a gente consiga, inclusive, promover um comportamento do usuário. Por não haver a interoperabilidade, os dados abertos, o mercado de pagamento digital, você não tem como trabalhar tarifas de forma eficiente para promover a integração modal. Não havendo isso, você também não consegue pensar em formas de fomentar o comportamento do seu usuário. A exemplo, por exemplo, do WIN, na Finlândia, onde você consegue fomentar modelos de assinatura em que as pessoas utilizam o transporte público interligado com outros modais que estão presentes dentro do ecossistema da mobilidade do WIN, e a cada utilização elas ganham bonificações e pontos diferenciados por causa do comportamento dela dentro do ecossistema. Então, você tem nodes de comportamento que, no final do dia, podem ser utilizados, inclusive, para melhorar outros elementos, como, por exemplo, a lotação do transporte, porque você começa a incentivar as pessoas a se deslocarem em horários diferenciados, promovendo uma pulverização daqueles transportes que até então poderiam estar lotados. Esse é um lado. O outro lado, que é o dever de casa que as empresas começam a fazer também, que é entender como você também provoca essa mudança proativa utilizando os próprios usuários, que é a ideia de você criar um engajamento social para que as pessoas se beneficiem e se apropriem dessas mudanças e tornem parte do dia a dia delas, que é uma coisa, por exemplo, super bacana que o Waze fez com crowdsourcing para no transporte privado. Agora, a Quico tenta fazer isso no transporte público, com os próprios usuários, com os reportes, com os alertas e etc.
esse comportamento coletivo acaba atuando de forma benéfica, porque em escala as pessoas começam a contribuir coletivamente, aumentando a roda de consumo desse tipo de informação. Quem também se beneficia disso no final do dia é o poder público, porque você trabalha num tripé onde empresas, usuários e o poder público atuam coletivamente para a mudança de uma política pública. Esses dados voltam no final do dia como resultados para o planejamento de política pública que os governos podem realizar para melhorar tanto os seus mapas de calor, quanto os seus sistemas de racionamento de trânsito, de linhas, ou mesmo semafórico. Então, eu acho que, no final do dia, a solução é você pensar essas 4 etapas, mas sempre considerando o tripé, onde Estado, usuários e empresas constituam soluções que possam trazer resultados palpáveis no curto, médio e longo prazo para a população. Poxa, Ana fez uma tese e resolveu todos os problemas, aparentemente, e fez o discurso completo. Mas, enfim, mas, de qualquer maneira, a gente sabe que a coisa é muito mais complexa, até porque o Brasil tem uma diversidade de cidades e de modelos de concessão que são bastante diferentes. E eu queria jogar agora, vou devolver para o Elias a questão, já que a Ana levantou, que é essa questão de como é que é o relacionamento, né, das empresas que atuam nesse segmento com o poder público e especialmente com o transporte público. Porque há quem diga que a mobilidade como serviço ela possa ganhar tal competitividade que ela acabe destruindo o transporte público formal como ele existe. E como nós vivemos um momento em que o transporte público no Brasil inteiro vive uma crise, ou seja, você tem várias cidades que estão enfrentando crises por problemas da tarifa não ser adequada ao usuário, ou pela redução do número de usuários, a fuga de usuários para outros modos de transporte, inclusive aplicativos, talvez esse seja um momento interessante, quer dizer, existem várias prefeituras interessadas em fazer isso, de rediscutir o próprio modelo de transporte público nas cidades pensando-se, inclusive, em tarifa zero, em tarifações diferentes, né? E de que maneira, Elias, você acha que essa equação poderia incluir os vários aplicativos que oferecem mobilidade como serviço e, ao mesmo tempo, atender ao usuário, desde o usuário de mais baixa renda, aquele que necessariamente é quase o cliente cativo do ônibus, que pega todo dia o ônibus, por exemplo, com o vale transporte, enfim, coisas desse tipo. Gostaria que você explorasse esse aspecto para a gente avançar na nossa discussão. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá, Marcos? Para você ficar assustado, porque, na verdade, eu e a Ana, a gente vem da mesma escola, a gente gosta de dar uma aula, né? Ainda mais que eu sou professor também, então, imagina, se deixar, a gente fica aqui horas. Mas eu acho que depois da aula da Ana, a gente já fica meio que, uau, já falou tudo que tinha que falar. Mas, só pegando o gancho, a gente está... A Ana deu vários exemplos de fora, trouxe aqui para dentro, já te falou sobre toda a problemática, e aí só, acho que dando uma contextualizada, eu acho que a Ana deixou muito claro que, apesar de a gente olhar os exemplos de fora, a gente ainda tem um problema da cultura brasileira, né? A gente sempre vai ter que fazer o que eu vou dizer, o pessoal fala que é jeitinho brasileiro, mas não é. O tropicalismo, tá? Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque a gente tem 5.570 municípios. Quando você fala para mim que a gente tem que olhar esse assunto que eu considero um pouco delicado, o que a gente tem hoje enfrentado, olhando este quadro que a Ana está falando, a gente não consegue olhar o dado de maneira adequada. Até hoje, quando a gente fala de tarifa de transporte público, e aí eu estou falando principalmente da mobilidade urbana, a gente não conseguiu ainda achar quanto custa efetivamente uma tarifa. Tá? Eu sei que vários vão se manifestar agora no chat, vão falar assim, mentira, eu sei quanto custa a tarifa. Gente, como se na real, efetivamente você não consegue saber quanto que é, porque a gente não conseguiu o dado efetivo de quanto se compõe toda essa tarifa. Então a gente tem uma dificuldade grande. Então eu tenho um município de 5.000 habitantes, onde a tarifa... Permite, Elias, você está falando da famosa caixa preta?
Não é isso. É porque há uma dificuldade, há uma dificuldade de definir o valor da tarifa, tá? Porque é uma métrica. Como é que eu defino, eu faço o cálculo? Por causa da dificuldade do dado, tá? Não estou falando em nenhuma caixa preta. A dificuldade do dado. Porque a gente tem que trabalhar com várias métricas, né? A própria NTT, ela tem uma dificuldade tem um manual que está em discussão há muito tempo, de como é que eu defino a métrica tarifária para você definir os parâmetros. Então, existe uma dificuldade nisso, você sabe disso, Marcos. Então, como é que eu faço para definir a tarifa? Então, eu tenho um município de 5 mil habitantes, onde o ônibus custa R$ 6,50. Você fala, gente, mas peraí, 5 mil habitantes, como é que ela pode custar R$ 6,50? E aí você começa uma cidade como São Paulo, você tem R$ 4,40. Daí você fala, mas qual a diferença? Ah, não, mas aqui São Paulo pode subsidiar. Não, é porque a métrica não é de forma adequada, você não consegue fazer o dado. O que a Ana estava já tentando puxar é que se a gente conseguir olhar o dado e eu não quero atingir porque a gente precisa de uma longa aula sobre a questão do dado, e aí o que ela estava puxando é o privado está fazendo o trabalho de agente de transformação, que é isso que a Kiko, a BlaBlaCar e o Waze estão fazendo há muito tempo, eu já vou dizer muito tempo, apesar do espaço ser curto, eles estão fazendo agente de transformação, eles estão fazendo vários trabalhos, que eles estão coletando e organizando os dados, que a gente tem uma dificuldade com dado no Brasil, muito forte, você sabe disso, né, Marcos? Você está na Mobilize. Se a gente organizar esses dados de uma forma muito clara, a gente consegue começar a definir a tarifa de uma maneira adequada e a gente chegar em qual é o valor da tarifa, seja para uma cidade de 5 mil habitantes, seja para uma cidade de 10 milhões de habitantes. A gente começa a saber qual é o valor efetivo e é aí que a gente começa a definir qual é o valor da tarifa, seja para o usuário que precisa de uma assistência, um subsídio maior, seja para o usuário que ele pode pagar. Lógico, a gente volta para aquela questão da Ana, que tem todo o percurso para a gente começar a fazer toda a tabela de tarifa, mas isso é um percurso muito maior, mas a gente antes precisa, como é que eu chego na tarifa mais adequada? A gente precisa trabalhar com dado. E até hoje a gente não conseguiu ainda abrir esse dado e fazer a composição da tarifa de forma adequada, tá, Marcos? E isso a gente precisa enfrentar. Então, cria-se essa falácia de que, eu estou tendo a fuga dos passageiros, eu vou perder o transporte público, eu vou levar ele à falência, mas, na verdade, eu não estou enfrentando o meu problema. Como é que eu defino a tarifa de maneira adequada? Porque se eu definisse, eu não teria esse problema que eu tenho em 5.570 municípios. Eu não teria o problema de ficar fazendo a revisão tarifária. É mais ou menos isso que eu acho que a gente tem que enfrentar hoje, de haver uma maior transparência dos dados e a gente pegar as empresas que a gente tem hoje como agentes de transformação e falar: vamos trabalhar junto, setor público e privado e academia, e vamos tentar definir qual é a tarifa adequada do transporte público. É isso. Marcos, se você me permite, eu queria só completar, eu acho que a fala do Elias, que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo também, né? A gente lida exatamente nessa questão da multimodalidade, buscando e trabalhando com as empresas rodoviárias, e a gente percebe claramente isso. Empresas com mais de 100 anos de estrada aí rodando pelo Brasil, que não sabem quem são os clientes deles. Eles não sabem qual é o hábito de consumo, qual a frequência, de onde para onde que esse cliente viaja, eles não têm esses dados, né? E quando você vai entrar também um pouco mais adentro para entender a questão de custos, isso é algo que falta exatamente essa cultura de dados. E não é simplesmente ter a informação, é o que fazer com ela. Às vezes ele até tem, mas ele não sabe como trabalhar essa informação e como colocar ela em prática, né? E essa é uma questão também que a gente tem ajudado, né? Trabalhando muito próximo de todos esses operadores aí, que fazem essa operação muito bem feita, né? Mas a gente tem trazido esses insights, esses inputs, para que ajude eles no dia a dia. E só para completar, hoje o que a gente percebe até na BlaBlaCar, olhando, na verdade, o cenário carona mais mercado rodoviário, a gente tem um cenário bem interessante e muito em paralelo, porque 69% hoje das viagens que são realizadas de carona na BlaBlaCar, elas não têm qualquer tipo de ligação com o transporte público. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem aí um grande movimento, ou até mesmo, como Elias falou, talvez essa evasão, a gente também falta oferta. Então, assim, a gente, na verdade, tem várias rotas que não são atendidas, na verdade, pelo transporte público atualmente. E aí que entra a carona, entra, na verdade, esse modal ativo de first mile, last mile, e como a gente pode, na verdade, trabalhar ele em conjunto e trazer essa multimodalidade para o cliente, que muitas vezes ele não sabe. Então, a gente ofertar isso e trazer
pronto. É exatamente o que a gente está aí, acho que todos nós aqui, ajudando nesse dia a dia para poder ajudar nessa transformação e prover, lógico, modais e mobilidade muito mais sustentável aí para esses nossos passageiros. E aí, Perfeito. Rafael, me permite aqui que eu entro também trazendo um pouco da queria, Quico, Marcos. eu queria só colocar uma coisa, assim, eu acho que assim, seria um momento que a gente poderia, de fato, acho que podemos voltar, passar a conversar mesmo e colocando questões. Eu só queria voltar um pouquinho para o Douglas, perguntar a ele uma coisa que eu já vi várias pessoas da área de mobilidade questionando, que é o fato de que o Waze, ao ajudar o motorista a encontrar o caminho mais desimpedido, ele fez com que o trânsito das cidades ganhasse uma capilaridade que antes ele não tinha, ou seja, qualquer ruazinha hoje, você tem gente passando com o seu automóvel. Isso, por muita gente, é visto como um problema, porque você acabou com a possível quietude que restaria ainda nas ruas mais residenciais e tal. Estou colocando isso como desafio para você, né? Para a gente discutir, mas que, na verdade, acaba tendo uma implicação para todos os modos, para todos os aplicativos que estão aqui representados, porque os motoristas vão utilizar, se não o Waze, plataformas muito semelhantes para se deslocar, e isso vai acabar fazendo com que a cidade toda se encha de carros. Estou jogando essa questão para você, e aí eu abro o jogo aí para a gente poder voltar a discutir esse assunto e se quisermos, rediscutirmos aí as questões relativas ao transporte público e o transporte como a mobilidade como serviço pensada de uma forma ampla. Tá, Douglas, se puder responder, agradeço, se não... Claro. Não, e na verdade, assim, o que nós fazemos e qualquer outra plataforma de navegação faz é trazer, lembrando assim, a gente navega as pessoas nas vias públicas, né, em vias que podem rodar, a gente não leva naquela condomínio fechado que ninguém pode entrar. Se é uma via pública e ela foi construída para circular carro, a gente, na verdade, tem que trazer o máximo de eficiência para as vias, então, não tem nada de errado nisso. Acho que o que a gente precisa, o que pode ser discutido aí é ter políticas públicas que você crie regras onde, por exemplo, em determinados horários ou em determinados momentos, você vai ou ter restrições, como a gente tem rodízio, né? E assim, no final, é tudo uma questão de incentivos, né? Se você criar os incentivos para que as pessoas, por exemplo, criar as faixas de alta ocupação, para que você, se pegar aquela via com 3 ou 4 pessoas dentro do carro, você vai chegar mais rápido, pessoas podem passar a compartilhar mais os seus veículos, né? Se você criar restrições, como, por exemplo, existe o pedágio urbano no centro, ou algum tipo de restrição de horário em determinadas vias, se isso for uma lei, nenhum aplicativo de navegação vai te jogar para aquela rua. Então, a gente, na verdade, respeita as políticas públicas que foram implementadas nas cidades. Acho que a discussão é anterior. Quais políticas públicas a gente quer nas nossas cidades? Se ela vai privilegiar o carro, se ela vai privilegiar o compartilhamento, ou um transporte mais público ou mais ativo. Então, acho que esse é o principal ponto. No caso, o que tiver de regra, todos os aplicativos que navegam, que criam mobilidade, vão obedecer. Esse é o ponto. Marcos, você está... Exato. Eu estava com o meu áudio desligado. Agradeço aí, Douglas, a resposta. Te coloquei numa saia justa, mas, enfim, é uma questão que é colocada aí para as cidades todas, né? Eu acho que você respondeu bem e acho que, de fato, faltam políticas para, de alguma maneira, disciplinar o uso das vias. Eu abriria, né? Acho que a gente poderia discutir um pouco mais esse aspecto da possibilidade de integração entre vocês, assim, quer dizer, eu sei que os dados que todos vocês têm são o seu capital, né? É aquilo que de alguma maneira faz com que vocês possam funcionar. E eu gostaria de jogar essa questão, até que ponto é possível haver compartilhamento de dados entre plataformas diferentes para que o sistema como um todo ganhe eficiência? E quem poderia regular isso? Seria o Estado, necessariamente, ou alguma organização como, enfim, uma associação como a qual na qual nós estamos falando hoje? Como é que poderia se dar isso? Alguém gostaria de discutir esse assunto ou ele é absolutamente impertinente? O que vocês acham? Eu Deixa eu posso... dar...
Douglas, posso fazer meus 10 segundos de contribuição, porque eu acho que esse é o maior desafio da Quico, que vive justamente na intersecção entre os dados públicos e os privados. Eu acho que o nosso desafio aqui como Quico, e aí eu acho que como ecossistema que trabalha a integração e interoperabilidade de transporte público-privado, primeiro alertar que existem duas naturezas de dados que elas precisam coexistir, mas elas têm particularidades e exigências muito diferentes. A primeira é o dado público, a segunda é o dado privado. O dado privado já tem uma disciplina, já tem uma recomendação, e a gente entende que, inclusive, o dado privado é objeto de uso de algoritmos e inteligências que estão sujeitos a segredos de mercado. A gente entende e a gente preserva isso, a gente acha importante porque isso promove a competitividade e é o diferencial de cada uma das empresas. No limite, o que a gente acha que é interessante, e eu acho que as empresas que estão aqui já fazem isso, é ter parceria com os agentes públicos para ajudar na promoção de políticas públicas com dados anonimizados e padronizados, que são formas de sustentar uma análise no processo de tomada de decisão. Do outro lado, você tem o dado público, que é o dado que é utilizado pelo poder público para a formulação de políticas públicas, que são normalmente oriundos ou dependentes dos serviços públicos prestados pelo Estado. Esses dados, inclusive internacionalmente, têm modelagem e padronização. A exemplo do GTFS de tempo real, que a gente tem hoje no Brasil para o transporte público. E a função do GTFS, quando padronizado e aberto, é dar previsibilidade para o transporte público, para o usuário conseguir tomá-lo no tempo certo. Da mesma forma que você tem a previsibilidade para os outros serviços, quer seja de entrega, quer seja de carpool, quer seja de transporte individual, privado de passageiros, quando você traz a previsibilidade para dentro do transporte público, você alavanca a intenção das pessoas de tomarem aquele serviço. Então, muito diferente do que se pensa, o aplicativo atua também como um promotor do uso do transporte público, porque ele acaba sendo um transporte previsível e de qualidade. Então, acho que trazendo essas duas naturezas, a gente já começa a trazer esse debate. Qual é a função hoje, por exemplo, de um aplicativo como a Quico? É tentar integrar dentro de uma só plataforma as diversas opções de mobilidade que existem hoje dentro do ecossistema de uma só cidade, considerando as peculiaridades e os modelos de negócio de cada uma das plataformas de mobilidade e de deslocamento. Então, por exemplo, hoje dentro da Quico, você consegue se deslocar utilizando transporte público, individual de passageiros, táxi, bicicleta e patinete. Você tem uma gama explorável de elementos de mobilidade que você consegue se deslocar dentro de uma mesma cidade. Mas isso não é um rol restrito. Ao mesmo tempo que você se desloca assim, você também pode fazer um deslocamento a pé, sugerido pelo app, que vai te oferecer uma jornada de conveniências ao longo do deslocamento. E isso faz parte da integração de dado público com dado privado. Então, eu acho que um pouco do desafio aqui é você trazer clareza para essa discussão do uso do dado, separando a importância de cada um deles e, claro, preservando as peculiaridades legais já existentes em relação a cada um. Perfeito, Ana. Foi bastante claro. Alguém mais quer se colocar em relação a este assunto complicado e espinhoso? Bom, acho que só para dar um pouco da nossa perspectiva em relação a como um dos provedores de serviço de mobilidade, né, e trabalhando próximo de integradores como a Quico, acho que a grande dificuldade é você saber o momento certo de se fazer isso, né, porque afinal, mobilidade acaba também sendo, em muitas formas, exploradas por startups e novos serviços que estão querendo trazer novas modalidades ou, de alguma forma diferente, colocando uma mobilidade nova, ou uma forma de deslocamento, e esse equilíbrio entre vou focar aqui no meu serviço e fazer com que o negócio funcione, eu vou integrar com uma plataforma, e achar esse momento, eu acho que é a grande dificuldade. Até então, imagina se você tivesse gastado tempo e energia integrando com patinete, né? A gente não tem mais patinete, então é importante a gente também entender esses equilíbrios, e acho que o papel do Estado é nos ajudar e prover o que a gente sempre chama de um sandbox aqui regulatório, onde a gente possa ter um espaço de liberdade, de brincar com alguns tipos de inovações dentro da mobilidade, obviamente com responsabilidade, mas ao mesmo tempo já tendo algumas previsibilidades, como, por exemplo, integração de dados e assim por diante, né? Dentro do Waze, a gente já tem nosso programa de parcerias de dados com as cidades, que se chama Waze for Cities, onde a gente envia dados anonimizados para cidades
para que elas façam planejamento urbano. Então, isso já também faz parte até do core do que a gente faz com as cidades. Muito legal, essa informação é interessante, até porque ela ajuda as cidades a poderem desenvolver seus planos de mobilidade urbana. Eu não sei se a Rafaele gostaria de discutir um assunto, que é o fato de que boa parte do trânsito que acontece nas cidades acontece de pessoas que eventualmente vêm de outros municípios. Município como São Paulo, ele todos os dias recebe milhares e milhares de pessoas de outros municípios que vêm para cá para trabalhar, para fazer compras e coisa e tal. Não sei se vocês têm dados que mostrem quanto do tráfego urbano das grandes metrópoles ele tem a ver com esses ciclos de pessoas que vêm fazer negócios nas grandes cidades e que saem no final da tarde. Porque isso também é um alimentador. Claro, se nós tivéssemos trens rápidos que chegassem até as cidades, a partir dos quais as pessoas pudessem pegar o metrô, ou uma bicicleta, ou um carro mesmo, isso, certamente o trânsito se reduziria bastante, a condição da cidade seria muito melhor. Mas há dados sobre isso, quanto no Brasil, nos 5.570 municípios brasileiros, onde vivem 85% das pessoas em áreas urbanas, quanto disso desse trânsito é trânsito local e quanto é trânsito, digamos, exportado ou importado, né, que vem de outros municípios? Marcos, acho que é ótima a sua pergunta, porque, na verdade, a gente tem esse deslocamento pendular, né, que acontece aí diariamente, menos agora quando a gente observa a pandemia, porque a gente está numa situação de home office, né? Mas é uma situação que acontece principalmente com foco no trabalho, né? Então as pessoas elas acabam residindo nas regiões metropolitanas, né? E elas se deslocam aqui para a cidade. O que acontece hoje é que o movimento da BlaBlaCar ele é um movimento bem considerável. Então a gente está falando aí que 30% a 40% antes da pandemia, ele vinha exatamente oriundo desse tipo de comportamento, então era um movimento bem relevante, né? E quando a gente observa na verdade, até o mercado rodoviário, a gente tem aí mais de 2.000 ônibus aqui no estado de São Paulo, e quando a gente vai olhar a nível Brasil, são mais aí de 3.000 veículos que estão fazendo exatamente essa viagem diariamente, que são os fretados, né? Que é esse deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, dentro de um itinerário fixo. Então, é um movimento muito grande, bem considerável, né? Não sei ao certo o número aí que a gente pode enxergar do que tem ocasionado relacionado a trânsito, mas é uma tendência que a gente tem observado que as empresas também, cada vez mais preocupadas em prover melhor qualidade aí de vida e, lógico, né, de transporte para os seus funcionários, elas, ao invés de elas, na verdade, deixarem esses funcionários irem de transporte individual, elas têm feito a parceria com empresas rodoviárias na tentativa de promover e prover esse deslocamento para eles de uma forma muito mais segura e, claro, sustentável, né? Então, essa é uma observação muito importante. A gente vê isso não só aqui no Brasil, claro, o Brasil ele é muito forte nesse sentido, mas a BlaBlaCar tem um serviço também específico quando a gente fala da Europa, né, principalmente na França, que é o BlaBlaDaily, que é exatamente essa ideia de deslocamento aí que a gente tem de casa para o trabalho, do trabalho para casa diário, né, com uma frequência considerável, em que a gente pode ter essas viagens acontecendo dentro de um mesmo ciclo ou dentro, na verdade, do mesmo grupo de pessoas, né? Então, acho que isso é bem interessante, a gente está, na verdade, enxergando esse movimento cada vez mais e, principalmente, as empresas trazendo isso para o dia a dia e ofertando isso para os seus clientes, para os seus funcionários. Perfeito, obrigado, Rafaele. Queria levantar uma outra questão para vocês, que diz respeito aos planos de mobilidade das cidades. Quer dizer, nós temos aí uma política nacional de mobilidade urbana que, teoricamente, é bastante avançada, aponta uma perspectiva de mobilidade sustentável mesmo, com estímulo à mobilidade ativa, uso de transportes coletivos e a racionalização do uso do automóvel. Até que ponto vocês acham que a política é capaz de absorver as inovações que estão surgindo com a tecnologia? Porque quando ela foi concebida lá atrás, quase 10 anos atrás, o mundo era um pouco diferente, quer dizer, os aplicativos estavam começando a surgir e rapidamente, em pouquíssimos anos, no mundo inteiro, tudo mudou, ou seja,
praticamente todas as cidades do mundo passaram a contar com o auxílio desses aplicativos. Eu queria entender, na visão de vocês, eu pediria que vocês tentassem ser breves, né? Não sei se é possível, mas mostrar até que ponto isso pode ajudar, digamos, primeiro, na elaboração dos planos de mobilidade de cada município, principalmente nas regiões metropolitanas, nos grandes municípios, mas, sobretudo, se há, digamos, um ambiente também favorável a que a tecnologia, toda essa integração de dados seja agregada aos planos de mobilidade nas cidades. Gostaria que vocês falassem da experiência de vocês no relacionamento aí com os governos municipais e estaduais. À vontade, voluntários aí, deem um passo à frente. Eu vou me voluntariar, tá, Marcos? E vou ser rápido, como você gosta. Mas, na verdade, eu acho que assim, não há uma questão de desatualização do Plano Nacional de Mobilidade, tá? Eu acho que ele está super conectado com a questão da tecnologia. A tecnologia só vai agilizar essa ideia de mobilidade do futuro, tá? O Plano Nacional está super em conexão. O que a gente está destoando é como é que a gente implanta uma mobilidade ativa, que tem essa parte no Plano Nacional de Mobilidade, que não tem nada a ver com a tecnologia. Porque quando a gente fala em multimodal, uma coisa que a gente tem ali, e fala da mobilidade ativa, a gente fala de calçada, que essa é a crítica que a gente tem ali. Quer dizer, para quando eu falo que eu vou utilizar um carro na BlaBlaCar, eu tenho que abrir a porta e me dirigir até esse carro. Mas eu vou fazer como? Eu vou me jogar na rua para ir até esse carro? Quando a Quico fala que eu vou pegar um ônibus, eu vou pegar um metrô, eu preciso chegar neste metrô. Eu não abro a porta e caio no metrô. Então, essa coisa que eu não tenho a calçada ou o caminho que está ali. Quer dizer, isso não é o aplicativo que vai definir, é o plano que precisa implementar uma calçada ou um trajeto adequado dentro dessas ruas. Parece meio lógico, porque a gente tem norma para poder aplicar a construção da calçada, todo mundo já sabe que a calçada é responsável do proprietário do imóvel, só que a calçada é um problema que o Plano Nacional de Mobilidade a gente não consegue resolver, e é isso o maior impeditivo da gente resolver sobre a mobilidade ativa, tá? É uma coisa. O segundo é que a gente trouxe a questão da bicicleta, que faz parte também da mobilidade ativa, que apesar da gente ter entrado na vida dos brasileiros nas grandes metrópoles, mas já fazia nas cidades pequenas, a gente ainda está com uma resistência de o que a gente faz de faixa de bicicletas, a ciclofaixa, a ciclovia, ainda há uma resistência do desenho. A gente meio que estagnou um pouquinho, existe na vida do brasileiro, mas a gente ainda não conseguiu alinhar esse desenho. E aí o que eu vou falar de efetivo, que é a contribuição desse desenho da tecnologia, que é muito em linha com o que a Ana falou, que a Rafaela também está falando, e tem um pouco do Douglas, tá? Como é que a gente alinha a política pública? E aí essa grande contribuição, porque com os dados que eles estão fornecendo, e de novo fazendo como agente de transformação, eu posso desenhar a maneira mais adequada o Plano Nacional de Mobilidade de cada cidade. Eu posso trazer, não um desenho onde eu faço o achismo, de onde eu vou colocar a minha mobilidade ativa, eu posso fazer de forma assertiva a mobilidade, como é que ela vai ser eficiente. A outra coisa é, eu posso aproximar o cidadão do meu ponto A ao meu ponto B. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, que eu tenho 1.705 favelas, onde, por exemplo, eu tenho uma área periférica muito grande, e aí eu vou citar só um exemplo, e aí eu encerro, tá, Marcos? Uma pessoa que mora no Jardim Cocaia, no Grajaú, ela mora lá e trabalha em Higienópolis. Para quem não é de São Paulo, é bem grande, tá? A gente demora 2 horas para a pessoa que mora lá e trabalha no escritório em Higienópolis. De manhã. À tarde, ela, quando retorna, ela gasta 3 horas, se não chover. Porque se chover, ela já vai gastar de 4 a 5 horas. Ou seja, pelo menos ela perde 5 horas do dia dela. Com essa tecnologia, e aí eu acho que meus colegas vão concordar, a gente pode desenvolver uma política pública que essa pessoa que mora no Jardim Cocaia, ela não precisa trabalhar mais em Higienópolis. Ela pode trabalhar, talvez, numa região de Santo Amaro. Ela pode encontrar um emprego mais próximo, e aí o deslocamento dela, a mobilidade, pode ficar mais fácil. Né? E aí a gente desenvolve uma política pública, não de mobilidade que prejudica ela de não ter um emprego em Higienópolis, mas ela pode encontrar uma maneira mais fácil de estar aqui, mais próximo do trabalho dela. Então, é uma combinação de mobilidade com trabalho, com oportunidade de negócio e desenvolvimento econômico. Essa é a união que a tecnologia vai trazer, tá, Marcos? Perfeito.
Muito bem lembrada a tua observação, que na verdade é uma coisa que os urbanistas vêm perseguindo e os economistas vêm perseguindo há muitos anos e não conseguem implementar. Alguém mais quer colocar uma azeitona nessa empada? Sim, por favor, Marcos. Eu acho que assim, até para quem é apaixonado por mobilidade, como a gente aqui, começar a falar sobre isso, o calor até sobe porque a gente se emociona, né? Então, nós estamos com 1 hora já de conversa, então nós temos que apontar aí a nossa conversa já para o final, né? Então, temos que ir concluindo já. Esse endereçamento final que eu queria trazer, assim, até para trazer um pouco da desmistificação sobre o MaaS. Eu acho que o MaaS precisa ser desmistificado, até o conceito de mobilidade como serviço ainda não é uma coisa muito tangível, então vamos falar de mobilidade para pessoas, para que o poder público consiga, de fato, trazer políticas públicas eficientes, que tragam resultados, e mais do que isso, que os operadores hoje do transporte público também possam se beneficiar e ver o MaaS como um instrumento de melhoria do serviço e de eficiência para eles também. Porque um dos pontos que a gente percebeu no modelo de Londres e que a gente percebe hoje na Finlândia é que o MaaS não só reduz o custo de infraestrutura das empresas na hora de promover a integração, interoperabilidade e comercialização do bilhete, como também traz mais eficiência para a aplicação dos recursos e normalização das linhas e das rotas. Então, você acaba sendo mais eficiente no provisionamento e na percepção de qualidade para o usuário e, ao mesmo tempo, consegue melhorar a forma como o serviço é prestado, trazendo mais lucratividade para as empresas operadoras do transporte público. Tanto é que cidades que se dispuseram a arriscar e fazer provas de conceito do MaaS, como Salvador, como Fortaleza e Goiânia, estão vendo os benefícios do uso do MaaS na integração, não só da Política Nacional de Mobilidade Urbana, na aplicação do plano do município, como também na aplicação do plano diretor na execução das linhas e na forma de repensar o alocamento do conglomerado urbano para cidades mais humanas. Então, eu acho que a gente tem aqui uma discussão super valiosa de como o MaaS pode beneficiar as cidades e as pessoas. Ana, só para completar, Perfeito. 2 coisas que você falou, mudança de mindset, e não é da noite para o dia, porque você fala muito do Transport for London, eu sou uma pessoa madura, já são 50, né? Eu acompanho o Transport for London desde 2000. Você vê que não foi uma mudança da noite para o dia, foi desde 2000 que eu acompanho. Olha o quanto que foi a evolução até eles chegarem hoje no cartão de crédito que você bate ali, no top-in, top-out, para eles chegarem. Foi uma evolução que eu acompanho há mais de 20 anos. É enorme a evolução, mas não foi da noite para o dia. Então é grande, né? Desculpa, Marcos. Daí o exercício de desmistificar e construir, eu acho que é o nosso papel aqui, né? Isso mesmo. Apaixonante. Alguém gostaria de colocar mais alguma opinião em relação a este tema que foi levantado aí, que na verdade esbarra na questão do planejamento urbano, esbarra na questão de como as cidades se desenvolveram de maneira completamente desorganizada e que me lembrou a conversa que eu tive hoje com o motorista, o cearense, o pernambucano, motorista do meu carro hoje de manhã, que falou que a mulher dele, eles moram em Guarulhos, e ela gasta todos os dias 2 horas para ir e para voltar do trabalho. Só que o trabalho dela é em Guarulhos, ou seja, dentro de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, uma pessoa, um trabalhador, gasta 2 horas todos os dias para ir e 2 horas para voltar do trabalho. Então, nós estamos falando da pessoa perdendo muitas horas de vida apenas com o transporte, né? Então, é uma loucura isso. E como é que a gente fala de qualidade de vida do cidadão se a gente não repara nisso? A gente precisa melhorar a vida dele. Então, enfim, não sei se Douglas quer colocar alguma coisa em relação a esse assunto? Não? A Rafaela tem alguma coisa a acrescentar em relação a esse tema, Rafaela? Não, eu acho que, bem rapidinho, eu acho que, na verdade, não existe meio de transporte que é vilão, né? Que às vezes a gente também gosta de colocar o carro como vilão, né? Claro, a gente tem toda uma questão aí da cidade que não foi preparada, enfim, e o carro também tem vários problemas. Mas eu acho que o maior problema é a gente ter assento vazio. Então, assim, toda vez que eu vejo um carro com assento vazio, vejo um ônibus vazio, vejo qualquer meio de transporte vazio, eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, acho que isso
permeia exatamente tudo que a gente está falando. É política pública, é incentivo, é aproximar as pessoas. Não adianta também a gente estar falando sobre isso e ter exatamente o caso que você comentou, que a pessoa mora em Guarulhos e trabalha em Guarulhos e leva 2 horas. Por quê? Está faltando, na verdade, uma conexão direta, está faltando um olhar com mais cuidado exatamente para, na verdade, o governo de uma forma geral, para falar assim, gente, como é que a gente conecta um ponto ao outro, né? O que a gente precisa fazer para poder trazer isso? É realmente trazer, na verdade, mais iniciativas onde ela mora, qual é a distância, né? E aí a gente consegue aproximar as pessoas cada vez mais de uma forma justa, né? Porque também é um outro ponto que é essa questão da justiça aí, e trazer a justiça social, ao mesmo tempo a mobilidade tem que andar em conjunto. Perfeito. Bom, Rafael, eu agradeço aí. Eu acho que nós estouramos o nosso tempo. E eu pediria, então, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais para que a gente possa encerrar esse nosso bate-papo, que, como disse a Ana, como somos todos bastante apaixonados pelo tema, poderíamos ficar aqui a tarde toda conversando sobre o assunto. Enfim, por favor, vamos começar pelo Elias. Elias, pediria que você fizesse aí as suas observações finais para a gente poder fechar esse nosso papo e talvez tentarmos fazer um balanço de tudo que a gente conversou aqui nessa uma hora e pouco de reunião aqui com vocês. Então, tentando ser rápido, e eu acho que pegando o gancho da Rafaele, porque ela foi também cirúrgica nesse ponto, o carro não pode ser considerado vilão. O carro, ele também faz parte do modal, né? Porque quando a gente fala multimodal, né, a gente também está considerando carro. Então, é carro, é bicicleta, andar a pé, é o metrô, é o ônibus, é tudo, gente, né? A gente fala em poluição, mas não esqueça, quando a gente está falando, primeiro que São Paulo não é o Brasil, né? São Paulo é apenas mais uma cidade, a grande metrópole, mas não é os 5.570 municípios, né? É isso que a gente também tem que desmistificar. A Ana sempre fala isso, vamos desmistificar as coisas. E aí a gente tem que lembrar que se a gente estiver falando de São Paulo, que é a grande proporção do Brasil, a cidade de São Paulo, só 45% da população de São Paulo que tem carro. Então, não é toda a população de 10 milhões de habitantes que tem carro, né? Então, tem muita gente que não tem carro, né? De novo, temos 1.705 favelas, né? Essa população não tem carro. E aí, o que ela vai fazer? Né? Como é que ela se locomove? Então, quando o exemplo do Marcos, que fala da pessoa que gasta 4 horas da vida, ou o exemplo que eu trouxe de Cocai, que gasta 5 horas da sua vida no dia para poder se locomover, o que ela faz, né? Qual a qualidade de vida que a gente traz? Quando a gente fala de cidade inteligente ou de uma cidade conectada, a gente tem que preocupar não só com a mobilidade, mas com a qualidade de vida do cidadão, né? Com a sustentabilidade também. Mas a gente fala de desenvolvimento econômico, mas principalmente a mobilidade está conectada com a qualidade de vida do cidadão. Então, eu acho que a última coisa que a gente tem que pensar é, vamos desmistificar a questão do mas pensando que a mudança de mindset do gestor público é o primeiro lugar. E o que a gente está fazendo aqui como privado e academia está sendo agente transformador. E a gente só quer fazer um trabalho colaborativo com o setor público. É isso. Obrigado. Obrigado a você, Elias. Passaria agora ao Douglas, se quiser fazer suas últimas observações, Douglas. Claro. Bom, primeiro eu agradecer o convite, eu acho que essa discussão poderia durar mais 1 hora tranquilamente, é até ruim terminar um pouco cedo assim para a gente. Está sendo... Bom, e para encerrar, eu gostaria muito de trazer um pouco dessa perspectiva da colaboração e do compartilhamento. Acho que trazer um modal, que é o nosso caso, né, de trabalhar a carona como modal que as pessoas vão considerar para ir para o trabalho, para dentro da sua rotina, é muito difícil, envolve a questão de cultura mesmo, de estou acostumado a pegar o ônibus, estou acostumado a ir com o meu carro, não estou acostumado a abrir a porta e encher meu carro com pessoas que eu eventualmente não conheço. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar, são barreiras, mas, por outro lado, também tem os incentivos. Acho que, complementando um pouco o que o Elias trouxe, o gestor público tem muita responsabilidade em trazer esses incentivos. A gente comentou alguns ali, de talvez ter faixas de autoocupação, e aí tem os incentivos que também tem que fazer o balanceamento aqui no Brasil, na questão social, então a gente não pode simplesmente colocar um pedágio
e criar daqui, na verdade, você só vai bloquear as pessoas que têm menos condições econômicas, né? Então, tem uma série de discussões muito, muito importantes e interessantes que devem ser feitas, e lembrando que, há pouco tempo atrás, a gente teve um prefeito que foi eleito com a bandeira de aumentar a velocidade nas ruas, né, na Marginal Tietê. Então, é algo que a gente tem que discutir isso, senão a gente tem que trazer a perspectiva de segurança viária, de melhoria da mobilidade, da questão de melhor equilíbrio social. Então, acho que tudo isso tem que ser muito discutido e é importante trazer o poder público, o setor privado e a sociedade civil dentro dessa mesa de discussão. E não ser só simplesmente bandeiras rápidas e fáceis como vamos aumentar a velocidade da marginal. Obrigado pelo convite. Obrigado, Douglas. Acho que você colocou muito bem a observação em relação à segurança viária, em relação à prioridade que tem que ser dada às pessoas nas cidades. E eu acho que, de fato, talvez esse seja o centro das políticas públicas para uma cidade mais humana, mais inteligente. Ana, você quer fazer as suas últimas considerações, por favor? Eu só quero agradecer a oportunidade, estou super feliz de ter participado dessa discussão, ainda mais com vocês. Estou realmente muito grata pela oportunidade e deixar como mensagem final que a tecnologia ela não deve ser vista como um elemento que coíba, e sim que promova mudanças de comportamento, que faça as pessoas se sentirem mais motivadas a fazer escolhas mais inteligentes e eficientes para elas poderem se apropriar das suas próprias cidades. E isso vai super em linha com a forma como o mercado global de mobilidade se apresenta, né? A gente tem uma visão de que até 2030 ele cresça 75%. A gente está falando de como as pessoas de fato percebem a necessidade de que a mobilidade como serviço seja um elemento agregador para poder trazer soluções e as cidades passem a se tornar mais humanas e mais para as pessoas. Então, eu acho que esse é o meu recado final. Muito obrigado, Ana. Eu acho que você tocou no assunto da tecnologia. De fato, ela, enfim, tem um certo misticismo quando se discute a questão da tecnologia. Tem uma aura meio mágica, né, na coisa. E eu acho que, na verdade, a tecnologia, ela, na verdade, é apenas um elemento a mais que pode humanizar a cidade. Rafael, se você quiser também, por favor, suas últimas considerações. Obrigada, Marcos. Então, agradecer mesmo, eu acho que foi uma oportunidade incrível estar aqui com vocês, enfim, ouvir um pouquinho de cada um e a visão também. Fiquei bem feliz e bem surpresa, na verdade, de perceber o quanto estamos todos alinhados, né? Surpresa muito positivamente. Eu acho que todos nós, mesmo que individualmente trabalhando privado, no setor privado, a gente está realmente convergindo para o mesmo objetivo, né? E acho que a gente tem vários pontos de oportunidade quando a gente olha exatamente para esse setor privado, para o setor público, quando a gente fala dessa mudança, mas é um momento muito oportuno, né? Então eu gosto de ser positiva e eu enxergo bem isso, o quanto a gente também já está iniciando esse momento de transformação, né? Se a gente olhar para o mercado de mobilidade aí há 10 anos, 15 anos atrás aqui do Brasil, era completamente diferente, né? Então, o que a gente enxerga hoje, a perspectiva que a gente tem, ela é muito boa. E queria deixar aí aberto, na verdade, eu sou uma entusiasta também falando de transporte, então sempre as portas são abertas para a gente bater um papo, conversar, enfim, trocar experiência, que eu acho que é isso que enriquece e a gente pode aí evoluir cada vez mais. Obrigada. Obrigado, Rafael, pelas observações. Eu agradeço a participação de todos, Rafael, Douglas, Ana Almeida, Elias. Eu agradeço aí ao convite da Associação Brasileira Online to Offline, que me chamou ontem, né, para mediarmos essa conversa. Desculpem aí por alguma eventual falha, o dia anda muito corrido, as atividades são muito malucas, uma em cima da outra, né? Mas eu acho que foi um momento interessante para a gente refletir um pouquinho sobre o uso sobre o conceito da mobilidade como serviço, e acho que deveremos sim no futuro voltar a discutir isso, e para que a gente possa certamente amadurecer mais e dar mais musculatura para essa atividade, para esse conceito que pode melhorar muito a vida nas cidades. Obrigado a todos, agradeço a quem está nos acompanhando aí, e voltaremos a falar num outro momento, quando for possível. Abraços. Obrigado.